Meus irmãos e minhas irmãs, eu dizia no início, né, que o convite de Deus hoje é um convite muito forte para nós. É uma mudança de pensamento, de paradigmas. O primeiro ponto da nossa reflexão eu gosto de fazer isso, é nos contextualizar. Algumas pessoas a gente vai passando domingo e a gente às vezes não acompanha aquilo que a palavra está nos dizendo. Nós estamos no Evangelho de Mateus, que é o Evangelho desse ano, que nós vamos ler aos domingos, com exceção agora Quaresma e o tempo pascal, já alterna, tem outros textos, mas nós estamos na 7ª semana, depois nós vamos continuar até 34 semanas o Evangelho de Mateus. E dentro desse Evangelho nós estamos no capítulo 5, que começamos, tem 3 semanas que nós estamos nesse capítulo. Este capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, são 3 capítulos do Sermão da Montanha. São 3 capítulos que têm o discurso das bem-aventuranças. Então, não são só aqueles 12 versículos que nós lemos semana retrasada. Ali é o centro, talvez, né? Vamos dizer assim. Mas o Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, são esses 3 capítulos. Então, é um grande discurso, uma grande conversa de Jesus com os discípulos. Então, guardem isso, porque nós não faremos isso na próxima semana, porque vai começar a Quaresma, então será uma outra dinâmica de leituras, mas quando a gente voltar, repito, lá para o mês de maio, mais ou menos, nós vamos retornar justamente com este caminho do Sermão da Montanha, tá? E o que tem no Sermão da Montanha? Resumidamente, as bem-aventuranças ou o Sermão da Montanha, ele é uma nova proposta de Jesus para nós. Jesus é como se jogasse na mesa assim, olha, o caminho é este. Poderíamos até dizer que é uma síntese daquilo que Jesus quer, do projeto de Jesus para nós. No dia a dia, na prática, o que nós somos convidados a fazer, a viver. Nesses 3 capítulos nós temos várias indicações justamente disso, do que agora está valendo, do que agora é verdadeiro, do que agora é, entre aspas, a nossa lei. Porque Jesus faz uma contraposição à lei mosaica, uma contraposição daquilo que foi vivido. É tanto que ele vai dizer, vocês ouviram isso, mas agora vai ser assim. Vocês ouviram durante a vida inteira isso, e agora será um novo projeto, um novo caminho, uma nova estrada. Então, guardem isso, porque quando eu entendo as bem-aventuranças, não só como uma poesia bonita, que é um texto bonito, né? Bem-aventurados os mansos, os pobres, os humildes, né? Os pacíficos, é bonito, mas não é só isso, é um projeto de vida, é um projeto. Eu não sei como viver, eu não sei como caminhar na espiritualidade, leia as bem-aventuranças. Leia esses 3 capítulos, que você vai ter aí, né, uma imensidão de coisas para fazer, e com certeza o não convertido não faz, né? Aquele que está diante de Deus não faz, tá? Então, esse é o contexto. Nós estamos pisando hoje, né, eu gosto dessa expressão, estamos pisando aqui, neste contexto. Jesus está chamando a cada um de nós a fazer, e eu vou usar uma outra expressão, uma ruptura com aquilo que é passado, aquilo que é antigo, aquilo que é arcaico, para viver um novo momento. Por isso que eu dizia no início da missa, uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura. Tá? Então esse é o contexto dessa leitura. Bom, dentro deste conceito, né, dentro desse contexto, melhor dizendo, dentro desse novo projeto, nós já escutamos lá, repito, na semana passada e na semana retrasada, já escutamos o início, os bem-aventurados, felizes, os mansos, humildes, os pobres, tal. Depois escutamos para ser sal e luz, né, como Jesus disse. O evangelho de semana passada termina que seu sim seja sim, que seu não seja não.
Então, ele já, Jesus já começa a indicar vários caminhos. A vida agora é esta. Quem quiser me seguir, escutamos essa semana no Evangelho de Marcos, capítulo 8, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo. Então, o caminho é este, não há outro. E hoje, ele deixa mais uma vez, dentro desse contexto da mudança, da ruptura, ele deixa alguns pontos que vale a pena a gente comentar. Primeira coisa, para viver, isso vocês sabem, mas na partilha da palavra é importante que nós falemos, que nós meditemos, para que fique guardado no nosso coração. Para seguir esse novo caminho, é essencial escutar e obedecer a palavra de Deus. E isso, se a gente olhar hoje o mundo, olhar para aqueles que o mundo grita aí e fala, a desobediência é o que vale, a rebeldia é o que é importante. Para nós que seguimos o Senhor, para nós que queremos viver uma vida de intimidade com Ele, obedecer a Deus. Onde está isso no Evangelho? Jesus vai dizer, vocês ouviram isso, vós ouvistes o que foi dito. E Ele vai dizer, eu, porém, vos digo. Por 2 vezes no Evangelho, Jesus faz referência ao passado, à lei, aos preceitos antigos, e agora ele faz referência à sua palavra. Eu vos digo isso. Então, primeiro ponto para um processo de conversão, de intimidade com Deus, é obediência à sua palavra. Escuta e obediência. Meus irmãos, esse é o caminho. Quem vive na obediência, quem vive na escuta da palavra do Senhor, vai adentrar no mais íntimo do seu coração, da sua vida, no mais íntimo daquilo que Ele quer de nós, que é o que o Evangelho diz aqui na última frase, ser perfeito como o vosso Pai é perfeito. Então tomemos cuidado, e aqui vai um alerta para nós, e essa minha palavra é para nós, que estamos na igreja, tá? Tem pessoas que estão nos assistindo, vão assistir depois, também aqueles que talvez nem são igreja, estão voltando, e vão voltar com a graça de Deus a partir desses dias de retiro e das graças de Deus. Mas essa palavra é para nós. Tem muitos que se dizem católicos, muitos que estão dentro das igrejas, mas não escutam e não obedecem à palavra de Deus. Pelo contrário, se deixam levar e induzir e conduzir pela palavra do mundo, pelos achismos. É muito comum nas nossas paróquias, nas nossas pastorais, é muito comum encontrar pessoas que ali estão, pessoas que vão para as nossas missas, nossas que eu digo das nossas igrejas, nossas paróquias, pessoas que eu sou católico, eu amo Jesus, eu amo Maria, mas eu não quero obedecer, eu não quero isso, eu acho que deve ser assim, eu acho que deve ser assado. Não é conveniente isso. Conveniente para mim é uma outra forma de pensar. Tomemos cuidado. Porque o seguimento de Jesus exige de nós uma escuta e uma obediência. Eu, porém, vos digo, Jesus é muito direto nessa palavra, ele é muito claro, vocês ouviram isso, eu, porém, vos digo isso. Ou seja, não é aquilo, não é o que foi até agora ensinado, é o que eu agora indico. Então, vale a pena, ressalto, perceber a que ponto nós estamos nesta obediência da palavra de Deus. Obediência àquilo que Deus quer. Porque, novamente, muitos achismos têm tomado de conta do nosso coração, muitas conveniências têm tomado de conta dos nossos grupos, das nossas igrejas. Muita gente que tem vivido no nosso meio tem caído nessa. E nós achamos bom porque é cômodo. Achar algo que me agrada, achar algo, alguém dizia outro dia, na minha cabeça eu pensava assim, eu falei, mas não é conforme a sua cabeça, não é? Na minha cabeça eu achei que a igreja tinha que, não, cuidado, essa é uma armadilha, porque também os fariseus achavam assim, porque também os mestres da lei achavam certas coisas. E foi esses achismos, ou essas falsas certezas que levaram eles a distanciar-se de Jesus. Então, tomemos cuidado, porque ainda hoje, muito de nós caímos nesta desobediência, nessa não escuta da palavra.
e vocês sabem bem, e aqui eu falo não por outro motivo, mas porque sei, aqui nós temos a leitura da palavra, aqui que eu digo na comunidade, né? A leitura, o estudo da palavra, a escuta de Deus, para não cair nisso, não cair nesses achismos, não cair nesta desobediência. Então, primeiro ponto dessa mudança, desse novo caminho que Jesus nos propõe, dessa nova forma de vida, é justamente escutar. Eu, porém, vos digo. O que Jesus está dizendo hoje para nós? E vale a pena pensar também e guardar no coração que ainda hoje ele continua falando pela sua igreja, que é outra coisa. O que eu tenho ouvido, o que eu tenho lido de pessoas que se dizem católicas e dizer, eu não quero escutar esse Papa, por exemplo, né? Eu não quero escutar o que diz o bispo, eu não quero obedecer, eu não quero isso, eu não acredito, eu prefiro de outra forma. Tem muita gente que quer ser de Deus, mas não quer ser da sua igreja, né? O Deus que deixa essa igreja. Então, é algo de se pensar. Percorremos um caminho onde a obediência, a escuta a Deus e a sua igreja tem andado, né? São caminhos distintos, não pode. Né? O Deus, ele continua a falar, esse nosso Deus, esse Jesus continua dizendo, eu porém vos digo hoje. Hoje, o que eu quero, o que eu preciso é isso. Então, essa docilidade para escutar e para obedecer a palavra de Deus. Segundo ponto que esse evangelho também nos traz, aliás, são vários, né? Eu só ressaltei aqui uns 2 ou 3 para que nós possamos meditar. Jesus vai dizer então, vocês ouviram olho por olho, dente por dente, agora é outra coisa. Então, vale a pena pensar aqui também que, entenda, não dá mais, olho por olho, dente por dente, não é mais uma opção. Olho por olho, dente por dente, não pode mais fazer parte da nossa vida, porque Jesus já diz outra coisa. Não tem, mas porque ele fez, porque a mágoa, porque ele me machucou, porque ela, porque... Não dá. O que Jesus diz é outra coisa, é um outro caminho. Eu estou dizendo isso porque nós tentamos justificar. Eu tenho esta raiva, eu tenho esta mágoa, porque isso ou porque aquilo, não cabe mais. Você pode dizer assim, Frei, eu não consigo hoje perdoar como eu gostaria, eu não consigo amar como eu tanto gostaria, mas dizer eu não quero amar, eu não quero perdoar, isso não pode passar pelo coração do cristão, do católico. Não pode haver essa brecha no nosso coração. Você pode dizer assim, eu não consigo, mas eu estou jejuando, eu estou rezando, eu confesso sempre, eu estou na luta, né? Quando bate aquela mágoa, eu vou lá e peço a Deus que tire, mas dizer que não quer, porque Jesus já diz, eu porém vos digo, é outro caminho, não há que se discutir, não há que se discutir com aquilo que Jesus deixa claro para nós. A palavra diz então, olho por olho e dente por dente. Escuta o que eu vou dizer. Por causa daqueles que ainda guarda no seu coração o olho por olho e dente por dente, por causa disso, ou seja, se tu arrancas o meu olho, eu vou arrancar o seu, não é? Se tu me ofende, eu vou te ofender. Se tu fala mal de mim, eu vou falar mal de você. Se você me quer sofrimento, eu vou querer sofrimento para você. Se você não me ama, eu não te amarei. Se você me trai, eu vou te trair. Por causa do olho por olho e dente por dente, tem muitos de nós que estamos mutilados. Tem muitos no nosso meio que estamos despedaçados. Tem muitos de nós que vivemos doentes, fracos, pequeninos, porque nessa vida de vingança, nessa vida de mágoa, muito de nós vivemos essas feridas, e aí eu quero repetir essa palavra, mutilados, porque a cada olho que o outro me arranca, eu quero arrancar também. A cada mágoa, a cada fofoca, eu também quero fofocar, a cada dor, eu também quero que ele sofra. Quantas vezes, olha o que eu vou dizer, quantos de nós carregamos
mesmo sem a consciência plena, mas quanto de nós carregamos lá nas entranhas, lá no íntimo, esse desejo do olho por olho e dente por dente? Quantas vezes, ano passado, escutei diversas vezes as pessoas dizendo: eu queria que ele morresse, né? Eu queria que ele explodisse, eu queria que ele nunca mais existisse, que ela nunca mais... E isso com relação ao meio, à questão política. Então vocês imaginem, né, as pessoas partidárias, um para cá ou para lá, e não estou dependendo de um ou outro, só estou dizendo, como nós católicos, muitas vezes ainda vivemos sob a falsa lei da mentira, do olho por olho e dente por dente. Como que nós, católicos, muitas vezes somos regidos, não pela palavra de Jesus, que ele diz agora o que deve fazer: amai o vosso inimigo, dai a outra face, caminha um outro quilômetro. Quantas vezes nós deixamos a palavra de Jesus para sermos regidos, guiados e mal guiados pelo olho por olho e dente por dente? Quantos de nós, basta que alguém toque no nosso olho, né, que eu quero também tocar no olho do outro. Então, tomemos cuidado, e até porque na nossa vida, nós somos ensinados assim, na nossa família, na nossa casa. Eu falava hoje mais cedo na missa, né, que eu celebrava, eu dizia assim, eu nunca recebi esse conselho, que eu me lembre não, até porque, graças a Deus, até porque eu não ia cumpri-lo. Mas quantos de nós escutamos: se você apanhar na rua e chegar aqui chorando, né, vai apanhar de novo? Ou seja, você bateu, você levou, vai ter que bater, porque nós aprendemos o olho por olho e dente por dente. Está, não vou dizer que está enraizado, mas está no nosso consciente coletivo, está no nosso meio, e é preciso quebrar isso, é preciso quebrar. Para nós que queremos a intimidade com Jesus, o caminho é o que ele diz: eu, porém, vos digo. Não é mais isso, isso já não é mais, não pertence mais a mim. Então, insisto, tomemos cuidado para que esta lei arcaica, essa lei que já não serve mais há muito tempo, aliás, nunca serviu, ela foi usada pela dureza dos corações, Jesus vai dizer isso, né? Moisés permitiu por causa da dureza dos vossos corações, mas cuidado para que ela não fique aqui remexendo dentro de nós. E aí eu volto, por causa disso, tem muito de nós mutilados, muito de nós doentes, muito de nós fracos. Por quê? Porque eu não quero perdoar, porque eu fico alimentando aquela mágoa, eu fico alimentando aquela dor, eu fico alimentando aquilo como no espírito de vingança. Por fora, né, nós estamos bem, mas por dentro eu fico com aquilo a vida inteira, e vai adoecendo, vai nos matando, porque o olho vai sendo arrancado, né, o olho por olho, o dente vai sendo arrancado, o coração, a felicidade, a alegria vai sendo arrancada de cada um de nós. É importante perceber isso. Por isso que Jesus, e aqui nós entramos num outro detalhe, quem vive nesse círculo, quem vive nesse mundinho, porque é esse o conselho que muitas vezes se escuta com os amigos, né, com os que dizem amigos, né, são esses conselhos que se recebem. Quantas vezes já escutei também quantas pessoas dizem assim: Frei, eu vim conversar porque na minha casa ele está me traindo, ou ela, e aí eu fui conversar com os amigos, disseram para trair também, aproveitar, pagar com a mesma moeda. Cuidado, tomemos cuidado, porque eu dizia, mesmo não tão conscientemente, a tendência é justamente essa, de olho por olho e dente por dente. Por isso que é muito fácil perceber dentro das nossas comunidades. Entenda, quando eu falo comunidade, não é só comunidade Mel de Deus, né? Comunidade paróquia, comunidade família, né? Comunidade igreja, grupos. Dentro das nossas comunidades, pessoas doentes, pessoas que estão dentro da igreja, que estão há 10, 20, 30 anos dentro da igreja, mas que são pessoas mutiladas, né? Pessoas que estão enfraquecidas, doentes. E você vai ver, é justamente porque carregam anos e anos aquelas mágoas, carregam anos e anos, né, justamente aqueles rancores, a falta de perdão, carrega anos e anos o desejo de vingança. Às vezes lá, eu dizia, embutido, né, escondido.
Um dia ele vai sofrer como eu sofri, né? Um dia ela vai chorar como eu chorei. Um dia ela vai sentir a dor que eu senti. Passam anos, né? Passam anos. Às vezes até acha que esqueceu, mas quando lembra da pessoa, né? Ou quando lembra da ocasião, aí você vai dizer, bem feito, né? E nós fazemos isso naturalmente. Jesus está dizendo, já não serve mais. Por isso que eu dizia, muitas vezes nós, dentro da igreja, muitas vezes nós na caminhada, muitas vezes nós aspirando até os dons mais elevados, como diz São Paulo, mas um coração doente, né? Um coração enfermo, uma vida enferma, frágil, triste, vazia. Porque no olho por olho e dente por dente, tem muita gente doente, tem muita gente mutilada. Essa palavra é forte, né? Mutilado. Mas me vinha ao coração ontem à noite, quando eu meditava nesse evangelho, muito de nós mutilados, faltando os pedaços na nossa vida, porque eu deixei lá no rancor, na mágoa. Então é necessário deixar isso, é necessário fazer um caminho outro. Jesus está nos ensinando isso, fazer um outro caminho, sair dessa vidinha. E desculpa o que eu vou dizer, ou da forma como eu vou dizer, uma vida mesquinha que muitas vezes nós vivemos. Já não cabe mais para nós. Já não cabe mais para nós ficar na mesquinhez de querer que o outro sofra, de querer que o outro, né, possa passar pelas dificuldades, que é bem feito para você, assim ele aprende como Deus quer, não é da forma que eu quero. Se Deus quer dar a ele um período, né, que ele possa crescer, amadurecer, por algum motivo, Deus fará, mas não para satisfazer. Porque, meus irmãos, mesmo que aquela pessoa, e você sabe disso, tomara que ninguém tenha passado por isso, mas eu já encontrei pessoas, mesmo que a pessoa morra, você não fica satisfeito. A morte não é o suficiente para te dar a vingança, não é. Pelo contrário, se você tiver uma experiência com Deus, a culpa vai aumentar. Porque você desejou a morte o tempo todo, e o dia que aquilo aconteceu, aquilo não satisfaz. Porque não satisfaz. O olho por olho, dente por dente, não satisfaz. Só nos mutila, só nos deixa doentes, só nos deixa feridos, fracos, frágeis e longe de Deus. Então, cuidado, sair dessa mesquinhez, dessa pequenez. A vida é muito apequenada quando assim decidimos viver. Alguém pode dizer, mas será que alguém escolhe viver assim? Muita gente escolhe. Infelizmente, quando não é uma escolha, no sentido, não, eu quero mesmo, eu só vou aquietar o dia que eu provar, o dia que eu mostrar, o dia que ele vê meu sucesso, o dia que ela vê que eu sou alguém na vida. Tem gente que conscientemente faz, e tem gente que inconscientemente, né, ou seja, finge que esqueceu, deixa, não, a vida vai se encarregar dessas coisas, né? Porque é uma decisão. Não, a vida vai se encarregar, um dia ele vai ver, um dia ela vai ver. Nós vamos desejando o mal, né, suavemente. Ficou bonito o jeito que eu falei, mas não é bonito, né? Eu vou desejando o mal suavemente, não é? Lentamente. Um dia a vida vai provar para ele. Isso é uma vida pequena. E é isso que Jesus quer nos dizer, nós somos mais do que isso. Nós somos chamados a mais. Aliás, Jesus diz, o que me chama muita atenção nesse evangelho, sempre me chamou, de verdade, porque me questiona, né, e me coloca também nessa reflexão. Jesus vai dizer, o que vocês fazem de extraordinário? Se só cumprimenta quem te cumprimenta, se só ama quem te ama. Jesus está cobrando de nós o extraordinário. Escutamos semana passada, né, a luz e sal. Jesus nos convida a sermos mais, a sair dessa mesquinhez. Nós não somos criados para ficar, meus irmãos, na pequenez desse mundo, né, na mesquinhez desse mundo. Né, não somos chamados para isso. Nós somos criados para o mais. Nós somos criados para o além. Não o além, né, no sentido fantasmagórico aqui, mas o além, como diz a própria palavra, Deus dá a nós muito além, infinitamente além do que nós podemos pedir ou conceber, Efésios capítulo 3, então é preciso entender isso. Deus te quer mais, Deus te quer além, é isso, o extraordinário.
E vamos lembrar que o extraordinário não é nada de ser conhecido, de ser famoso. Extraordinário é aquilo que foge do ordinário. Porque o ordinário, a palavra já diz, Jesus já diz, os pagãos cumprimentam uns aos outros. Os pagãos amam uns aos outros. Jesus não quer que sejamos como o mundo, que façamos as mesmas coisas, porque eles já fazem isso, todo mundo faz. Não somos diferentes em nada, se assim. Deus quer de mim e de você o extraordinário. O que fazeis de extraordinário? Versículo 47. E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Então que tenhamos essa capacidade de sair do ordinário. O ordinário é olho por olho, dente por dente. O extraordinário é, então, eu dou a outra face, então eu caminho outro quilômetro, então eu dou a túnica, então eu vou me esforçar, então eu vou amar, então eu vou perdoar, eu vou lutar para ser diferente, para ser melhor. Nesses últimos meses, eu tenho refletido algo assim. O que nos faz encantar pelos santos? Aqui na comunidade se partilha muito, né, sobre a vida dos santos, isso é maravilhoso. O que te faz encantar? Você já parou para perceber o que te faz encantar a vida dos santos? Muitas vezes nós achamos, ou algumas pessoas ainda caem nessa, nós achamos que são os milagres, né? Os feitos prodigiosos, o milagre de Padre Pio, os milagres de São Francisco, de Santa Teresa, enfim, nós ficamos encantados com aqueles, mas não é. Se você olhar bem, nós ficamos encantados porque esses homens e mulheres saíram do ordinário. Eles passaram o limite. E quem está na presença de Deus, o coração, a vida vai se dilatando para sair deste ordinário que a vida nos oferece. O ateu, o pagão, sei lá, o que não tem Deus, ele vai se satisfazer, ele tem um anseio do extraordinário, mas ele se satisfaz ali, porque ele não tem muito o que se apegar, a tal ponto de ser pessimista, né? A vida acaba mesmo, não tem mais nada. Os santos e santas de Deus foram aqueles que, por causa do amor a Deus, eles se abrem ao extraordinário. Nós nos encantamos porque são pessoas que amam, pessoas que são capazes de fazer aquilo que nós ansiamos fazer e não conseguimos muitas vezes. Nós nos encantamos com São Francisco, e aí eu vou falar da minha experiência, quando eu conheci Francisco de Assis, o que me encantava não são os milagres, não foram os milagres de Francisco, foi a capacidade dele de ser um jovem como eu sou, e eu era muito mais, né? Não, eu era muito mais jovem, agora eu sou jovem, mas não tão jovem quanto antes. Então, quando eu via aquele jovem, a história daquele jovem, que foi capaz de viver a sua juventude de uma forma diferente daquilo que toda a cidade, que toda a idade média está vivendo, aquilo me impressionou, aquilo me encantou, porque é o que eu quero. Eu não quero viver somente o ordinário. Eu já falei para vocês lá na nossa comunidade, lá no Penorte, né, nosso querido Penorte, nosso casal de lá, eu já era frequente lá na comunidade, já fui catequista, fui coroinha, fui do grupo de jovem, ajudei de ministério de música, era bem atuante, só que no meu coração aquilo era muito pequeno, mas não é que eu tinha ganância, que eu queria aparecer, não, hoje eu percebo que Deus queria que eu saísse do ordinário, ali era o ordinário da minha vida, uma paróquia muito viva, né? Uma paróquia muito cheia de frutos, muito cheia de vocações, homens e mulheres, casais, famílias, uma paróquia de fato viva. Agora, eu percebia que aquilo era pouco para mim, eu queria mais, mas não mais, repito, da fama, e não quero, mas eu queria mais de algo que Deus queria para mim. Entenda que Deus quer isso de você. Eu não sei qual é a sua paróquia, pode não ser viva, pode ser mais ou menos morna, pode não, mas Deus quer mais de mim, de você. E o que nos leva a isso? O amor. Quanto mais eu amo, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu me abro a essa experiência, mais Deus vai me elevar. É esta a vontade de Deus, é nos elevar. Santo Antônio diz que Ele veio para nós, para que nós possamos ir a Ele, para que nós possamos ir ao seu encontro. E aí eu volto àquele ponto
Quantas vezes nós estamos escolhendo o olho por olho, o dente por dente, consciente ou não? Quantas vezes nós estamos amarrados, presos a uma dimensão que já não nos pertence, que não é para nós, que não é para mim, não é para você? Quantas vezes estamos mutilados, vazios, doentes, porque não somos capazes de nos abrir ao extraordinário que Deus tem para nós. O extraordinário, ou seja, de sair dessa mesmice. Aliás, tem pessoas que não saem mesmo por medo. Eu não sei o que Deus tem para depois, eu não sei para onde, eu não sei o que vão pensar de mim, eu não sei o que vão achar de mim, eu não sei o que vão falar de mim lá no meu trabalho, quando souberem que eu estou, por exemplo, lá na comunidade, quando eu estou fazendo o caminho, eu não sei, não importa o que vão, importa o que Deus quer, é que saia. O ordinário é que você fique, o ordinário é que você seja, fica na conivência dos outros, o extraordinário é o que Deus quer. E é isso que ele diz para os discípulos. O que vocês fazem de extraordinário? Se cumprimenta só quem te cumprimenta. Para mim é muito forte, não sei para vocês, mas para mim essa pergunta de Jesus, ela é muito inquietante. É muito inquietante. E depois você vai ver que de fato, aí eu vou voltar aos santos, e vamos começar pelos primeiros, os discípulos. Os discípulos foram aqueles que saíram do ordinário, saíram ali das conversinhas, saíram ali do medo. Eram homens que, como Pedro, lá em Atos capítulo 3, Pedro vai dizer, nem ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. O cara sai da dimensão daquele medo, daquele que trai, daquela pequenez que ele tinha, e agora se coloca num outro patamar, num outro nível, mas no nível de dizer, eu confio em Deus. Meus irmãos, o caminho que Deus tem para mim e para você é este. Saia, em nome de Jesus, saia dessa pequenez, dessa vida apequenada. Aqui é diferente de vida de humildade, né? A pequenada é a mesquinhez da nossa vida. E nós vivemos, e aí eu quero voltar no passado, as questões políticas que revelou muita gente nesse sentido. Revelou muito como o olho por olho, dente por dente, ainda rege, ainda guia tantos corações. E, infelizmente, tantos corações que se dizem católicos. Tantos corações que se dizem apaixonados por Jesus. Tantos corações que se dizem homens e mulheres, apaixonados por Jesus. Deus quer mais de mim e de você. Eu sei que não é fácil tantas vezes, sei perfeitamente. Agora, uma coisa eu sei, eu não quero o olho por olho e dente por dente. Não quero, não permitirei uma vida de fofoca, de inimizade, uma vida de traição. E eu parei aqui porque vocês experimentaram ano passado uma grande traição, não é? Com a nossa amiga Débora. Não é? Como nós podemos permitir isso? Não é fechar os olhos para o que está errado, não é fingir, não é isso. Mas no dilatar do meu coração, ou seja, do sair do ordinário, Deus vai me dando uma forma, Deus vai me dando um caminho para lidar com aquilo que está errado, com aquilo que não serve, com aquilo que não presta. Então, o Senhor nos convida a fazer esta experiência do extraordinário. E aí eu quero terminar com esta última frase do Evangelho. Como é que então eu faço para fazer essa experiência, Frei? É amar. Quando eu sou capaz de amar até o meu inimigo, quando eu sou capaz de amar até aquele que não gosta, quando eu sou capaz, quando eu faço o exercício de amar, a decisão de amar, eu sou capaz de ultrapassar aquilo que é o ordinário que a vida me oferece, eu sou capaz de ir além. E aí eu repito,
é isso que nos encanta em São Francisco, é isso que nos faz apaixonar por Padre Pio, é isso que nos faz apaixonar por Madre Teresa de Calcutá, né? Eu falei tanto dela esse dia de hoje, Irmã Dulce, né? Nos faz apaixonar por essas pessoas que, numa simplicidade, os pés muito bem colocados no chão, mas com o coração muito além, com a vida muito além, com um desejo muito além. Que o nosso coração tenha esse desejo de Senhor, então leva-me, então envia-me, Senhor, então faça de mim conforme a Tua palavra. Nossa Senhora vai nos ensinar bem isso. Faça-se em mim conforme a Tua palavra, é Tu que queres, então está aqui. Escuta e obedece a palavra, Nossa Senhora. E aí Jesus deixa uma outra palavra que, confesso, também sempre foi muito inquietante para mim. Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós estamos aqui lendo, Jesus vai dizer: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Eu sempre me perguntei, mas como? Como que nós, pequenos, muitas vezes mutilados, doentes, frágeis, como é que podemos ser perfeitos como o Pai? Primeiro vale a pena pensar, observar, melhor dizendo, que Jesus não está deixando opção, sugerindo: se você quiser, seja perfeito. Não. Se você... Não. Se você... Não. Jesus está dizendo, é para ser, é assim. E aí vamos voltar ao primeiro ponto. Eu vos digo, né? Ou seja, é obedecer a palavra. Esse é o caminho de ser perfeito como o vosso Pai. Depois, vale a pena observar que eu pensava assim, eu já partilhei isso em outro momento. Eu pensava assim: como é que eu vou ser perfeito como Deus? Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente. Eu não posso ser onipresente, não consigo ser onipotente, onipresente, onisciente. Nós não conseguimos ser. Então não tem como eu me assemelhar a esse Deus, não tem como eu ser perfeito como Ele, como diz a palavra. Mas tem algo, graças a Deus, e tem algo que nós podemos nos assemelhar a Ele, que nós podemos ser perfeitos como Ele. É o amor. Você pode amar. Você pode amar. Você e eu, nós podemos. E quanto mais nós amamos, mais nos assemelhamos. É isso que nos faz, pela terceira vez eu digo, nos apaixonar por São Francisco, por Padre Pio, né, por Santa Faustina. Porque quanto mais eles amaram, mais exalam esse Deus, mais se assemelham a esse Deus. No nosso meio tem pessoas, vocês conhecem, no nosso meio tem pessoas que você, ao chegar perto, você vê a presença de Deus, sem nenhum tipo de fanatismo, sem nenhum tipo de visão, simplesmente porque amam. O coração é tão dilatado, o coração é tão, sem essas rugas, né, do passado, de mesquinhez, de falta de perdão, porque quando chegamos perto dessa pessoa, ela representa, ela é o próprio Deus, vivo no nosso meio. Ela é a própria, é assim. As pessoas chegavam perto de Francisco, né, se apaixonavam, porque é um coração que é capaz de amar. Um coração que é capaz de amar infinitamente. Então, somos perfeitos como Deus é perfeito, como o Pai Celeste, né, usando as mesmas palavras, quando nós amamos. Então ame. Mas me machucou tanto. Mas me feriu tanto. Mas ame. É a nossa batalha. Se é que eu posso dizer assim, né? É o nosso esforço. Não tem como querer ser de Deus se não ama. É no amor que nós nos tornamos. E aqui vale a pena perceber, porque Jesus, vamos pensar juntos. Jesus, quando diz: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito, Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe da nossa pequenez. Então a perfeição aqui não é a ausência da fraqueza. A perfeição neste mandato de Jesus não é a ausência da fragilidade. Não, pelo contrário, é superar esta fragilidade com o amor. É superar essa fragilidade amando.
Só que nós, muitas vezes, por um vitimismo, sei lá, por um comodismo, ou por outro tipo de coisa, nós preferimos falar, não, eu não consigo, eu não posso, né? Eu não tenho tempo, eu não sei o quê, aquele chororô danado. Não, quando eu escolho, como Francisco escolheu, como Clara escolheu, como Santo Antônio escolheu, como Nossa Senhora escolheu, quando eu escolho amar, nós superamos. Ou Francisco não tinha fragilidades, ou Clara não tinha dificuldades, ou Santo Antônio não tinha também suas dificuldades. Com certeza tinha, ainda que mínimas, mas tinha. Francisco chorava, vocês sabem disso, chorava. Os frades perguntavam, por que você está chorando, Francisco? Ele, porque eu sou o maior dos pecadores dessa terra. Eu sou o maior dos pecadores. Ele tinha consciência das suas fraquezas. Então, meus irmãos, hoje, e aqui vamos resumindo, né, toda a nossa conversa, ou o nosso monólogo, né, resumindo, hoje o convite de Deus para nós é alargar o nosso coração, deixar o que é arcaico, deixar o que é antigo, deixar o que é velho, deixar o que já não serve mais, e se abrir para o novo que Deus tem para mim e para você. É tão triste ver pessoas, conversar, conviver com pessoas, conversar, conviver com pessoas que têm medo desse novo que Deus tem para nós. A palavra é tão clara, clara nesse sentido, nós sabemos o que Deus quer. E pessoas ainda que ficam remoendo. Sim, eu compreendo perfeitamente, tem dores que são muito profundas. Tem dores, tem histórias que são muito tristes. Tem cicatrizes que doem demais. Mas nunca se esqueça que é uma decisão. Amar é uma decisão. Amar é uma decisão. Sair do ordinário depende de você. Sair do ordinário é uma decisão que nós devemos tomar todos os dias. De ir além, de fazer aquilo que Deus quer para nós. De poder dizer para Ele, então, Senhor, dai-me a graça, dai-me a força, me ajude, para que eu possa escutar, para que eu possa obedecer a Tua palavra. Quero te convidar a fechar seus olhos um instante. E eu quero te convidar, a partir dessa palavra que nós escutamos e da palavra que foi meditada, a pedir a Deus essa graça de deixar hoje o olho por olho e dente por dente. De deixar hoje, literalmente deixar hoje. Principalmente para você que tem a consciência que ainda esta lei reside no teu coração. Ainda há na sua história, na sua vida, as mágoas, as feridas, desejo de vingança, desejo de provar para alguém alguma coisa. Deixa. E rasgue o seu coração para que a graça de Deus abundantemente possa te fazer, nos fazer homens novos e mulheres novas. Para que sejamos perfeitos. Não é a perfeição do mundo, porque a perfeição do mundo não chega aos pés daquilo que Deus quer. E não é esta a perfeição, mas a perfeição que Deus quer de nós, que é o amar, que é o dar a outra face, que é o caminhar o outro quilômetro, que é amar o inimigo, que é perdoar quem me ofendeu,
70 vezes 7, vezes 7. É esta a proposta de Jesus para nós. E eu quero ainda dizer, não há outra proposta. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. Não tem outra proposta. Esse é o caminho que o Senhor deixa para nós hoje, para que possamos ir além, para que possamos ser elevados, viver o extraordinário de Deus, a partir daquilo que nós temos e somos, deixar que Deus faça em nós o mais, como fez em Francisco, como fez em Clara, como dizia em Santa Teresinha, em São Maximiliano, em Padre Pio, em tantos homens e mulheres de Deus. No seu coração, deixa Deus te mostrar, deixa Deus te guiar nesse processo. Se você tem algo, renuncie agora, como dizia, deixe agora. Deixe agora. O mundo pode não compreender, os outros podem não compreender e não vão, mas Deus vai. Quando você caminhar o outro quilômetro, além daquele que te pediram, os outros vão achar que você é louco, louca. Um jovem que está perdido no mundo, não, eu sei onde estou. Um casal, uma família que sabe onde está. Senhor, nos ajude, nos ensine, porque nós queremos amar, nós queremos estar, Senhor, na Tua presença, queremos caminhar contigo, Jesus. Tantas vezes o nosso coração ainda, Senhor, pela mesquinhez, tem desejado olho por olho, dente por dente. Mas hoje, livremente, Senhor, nós queremos amar. Amar. Amar, amar e amar, Senhor, a Ti. E aqueles que Tu colocares em nossa vida.